causas gerais dos conflitos africanos. Não se deve gastar muita energia com conflitos específicos, né? Porque são muitos, são muitos. E todo autor de apostila elege aqueles conflitos que ele acha mais significativos, por motivos pessoais, acadêmicos, maior espaço na mídia, né? Então é difícil você às vezes entender qual critério que um autor usa para eleger certos conflitos e outros não, né? Vamos então dar uma olhada, porque vocês vão ver que ele traz vários conflitos, até porque também nós já vimos, né? A própria regionalização da África é complexa, é um continente cheio de particularidades, né? Essa visão de África que nós temos, meio net geo, ela precisa ser combatida, né? Aquela história que só tem zebra e leão e elefante, isso aí tem que acabar, né? É um continente cheio de complexidades e que precisa ser entendido dentro da dinâmica dessas complexidades, né? Todo conflito, toda questão geopolítica precisa ser analisada a partir de um ponto na linha do tempo, senão você se perde, né? Senão você começa a querer tratar de todos os conflitos, de todos os tempos, e você acaba não tratando de nada. No caso dos conflitos africânicos, no caso dos conflitos africanos contemporâneos, o momento correto é o pós-1945, com o enfraquecimento da Europa após duas guerras mundiais, a emergência das superpotências, né, dos Estados Unidos e da União Soviética, e no contexto africano, o surgimento dos Estados nacionais lá da África pós-descolonização, seja ela consentida ou seja ela por guerra civil, que acabaram gerando, ao invés de amenizar, guerras tribais terríveis, né? Guerras étnicas terríveis. Porque o que estava em jogo ali era território, era riqueza do subsolo, era domínio político, era vingança contra os grupos que tinham sido aliados dos colonizadores e que não queriam ser massacrados, por sua vez, né, pelo novo grupo que poderia chegar ao poder. Então, há uma disputa que tem várias dimensões que precisam ser consideradas, tá? Várias dimensões, e que ainda se manifestam, né? Contemporaneamente, nós tivemos aqui a questão envolvendo o Sudão do Sul, envolvendo Darfur, tudo isso no Sudão. Tá? Tivemos a Primavera Árabe na África do Norte, né, derrubando regimes que estavam no poder há décadas extremamente corruptos e autoritários, né? Então, a mesma Primavera Árabe que está até hoje promovendo, que está na origem, né, da Guerra Civil da Síria, também interfere muito na geopolítica da África do Norte, né, da África branca, né, como costuma se dizer. Tá? Então, há uma questão fundamental. Quando houve a descolonização africana, né? Quando houve a descolonização africana, não houve uma mudança no paradigma da forma de traçar fronteiras. Foram mantidas as fronteiras artificiais do tempo do colonizador. Tá? Esse é o drama principal. Tá? Esse é o drama principal que está na origem de boa parte desses conflitos. Então, nós vamos assistir diversos conflitos tribais acontecendo, olha aqui, ó, e não, e esses conflitos tribais vêm travestidos de conflitos de outro tipo. Por exemplo, em Angola, você tem um conflito que, embora tribal, ele acaba sendo assumido por um lado socialista, o Movimento Popular para a Libertação de Angola, contra um lado capitalista, a União pela Independência Total de Angola, né? Então, Agostinho Neto contra Jonas Savimbi,
Tá? Então, nós temos várias questões envolvendo socialismo ou comunismo, que, na verdade, são questões de caráter, de caráter tribal. Tá? De caráter tribal. No Burundi, esse conflito do Burundi ficou notabilizado no filme Hotel Ruanda, né? Que seria legal que vocês assistissem, dos Hutus agricultores contra os Tutsis pecuaristas, né? Criadores e pastores, e que os Tutsis eram protegidos dos belgas que dominavam o Burundi. Quando os belgas foram embora, os Hutus tomaram o poder. Tá? E massacraram os Tutsis, e os Tutsis depois massacraram. Enfim, na Nigéria, de novo, uma questão envolvendo cristãos e muçulmanos, sim, mas também envolvendo posse de petróleo, também envolvendo as etnias locais, os Ibos, os Hausás e os Yorubás, tá? Então, são multidimensionais, né? Os Bagaras, que são árabes contra os não árabes, que são animistas, na região de Darfur, né? Em Biafra, novamente na Nigéria, o conflito entre a etnia Ibo, animista, e os muçulmanos. Lembrando que Biafra é uma região extremamente rica do ponto de vista da mineração. Em Moçambique, com a vitória da Frelimo, né, Frente de Libertação Moçambicana, né, socialista, logo após a saída dos portugueses, tá? A importação de um modelo europeu de administração, o socialismo marxista europeu, né? Então, vários e vários e vários motivos para conflitos na África, pelo também desrespeito às fronteiras étnicas, né? Por conta, então, dessas fronteiras artificiais, sobre as quais nós já falamos, né? Principalmente após a Conferência de Berlim, em que houve a partilha da África pelas nações europeias. Então, eles vão dividindo lá, de acordo com seus interesses, com os rios, com as riquezas naturais, com a presença deles, eles vão deixando as fronteiras artificiais, que não são desfeitas após a saída do colonizador. Não são desfeitas após a saída do colonizador, tá? Levando aí, então, aos conflitos étnicos, né? Os movimentos nacionalistas após a Segunda Guerra Mundial, fortemente marcados pela presença de elites educadas na Europa, o discurso anti-imperialista, que em grande parte era abastecido pela resolução da ONU, da autodeterminação dos povos, que era apoiada pela União Soviética e pelos Estados Unidos, que queriam ampliar as suas zonas de influência, né? Tirando a antiga Europa do seu papel de protagonista, né? Então, tudo isso vai levar a esses conflitos, né? Aqui, só para a gente ver de novo, né, a diferença entre o mapa étnico africano e o mapa político africano, né, com suas linhas retas, formando aí as fronteiras artificiais, né? Olha aí. Né? Então, inclusive, até hoje tem povos, tem os tuaregues, por exemplo, os berberes, que passam, eles são nômades, eles vivem no interior aí do deserto do Saara, eles ignoram as fronteiras nacionais. Tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui é deserto do Saara, talvez até mais, né? Tá? Então, há um deserto gigantesco aqui que se formou. Tá? Olha esse país aqui, ó. Aqui é o Sudão do Sul. Esse pessoal aqui do Sudão do Sul, né, esse pessoal aqui do Sudão do Sul, esse país foi formado agora há pouco. Eles são aliados de um pessoal que mora aqui, ó, em Darfur, né? Então eles também estão envolvidos numa questão, num conflito geopolítico aqui, tá? República Democrática do Congo, conflito, né? Enfim, né? Primavera Árabe aqui ao norte, apartheid na África do Sul, o que não faltam são conflitos para a gente analisar. Aqui eu estava procurando esses dois carinhas aqui, ó,
Ruanda e Burundi, né? Então, muitos conflitos. Tá? Vamos percebendo também que os anos após a África, após a Segunda Guerra Mundial, são fortemente marcados pelo processo de descolonização. Né? Antes, nós tínhamos apenas Egito, que era um protetorado britânico, né? Tá? A Etiópia, que derrota os italianos de Mussolini, e a República Sul-Africana, controlada pela minoria branca lá dos africâneres descendentes de holandeses e ingleses, que comandavam o local, mas que também fazia parte da comunidade britânica das nações. Depois, entre 40 e 59, nós temos alguns processos de independência acontecendo, tá? Pela ação aí dos americanos também, etc. Então, a Líbia, o Sudão vão se tornando independentes, né? Marrocos, tá? E Camarões, Togo. Agora, eu queria que vocês olhassem este aqui. Ó. Entre os anos 60 e os anos 70, a maior parte dos países africanos se tornou independente. Sobrou do lado de cá Angola e Moçambique, portugueses, a Namíbia sob controle sul-africano, né, que era a antiga colônia do sudoeste alemão, que se torna independente em, aqui, né, 90 e pouco aqui, 93, tá? Entre 90 e 93. Aqui, entre 71 e 89, Angola e Moçambique, junto com Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, né, os outros países aqui, colônias portuguesas, após a Revolução dos Cravos lá em Portugal. Sobrou a Namíbia, que se tornou independente. E ainda tem aqui uma região que não é exatamente independente, né, o Saara Ocidental, que está sob controle de Marrocos. Ainda tem área lá controlada por outros povos, tá? O primeiro conflito que ele coloca é o de Ruanda, tá? Aqui é a capa do DVD, né, do filme, tá? Então tá passando, inclusive, já passa em tudo quanto é lugar esse filme aí. Vale a pena assistir, vale a pena assistir, tá? Então, os Tutsis, povos pastores que vêm do Planalto da Etiópia em direção a Burundi em tempos imemoriais, se defrontam com os Hutus, que eram povos agricultores. Muito bem, e aí eles vão se matando, né, sem aquela eficiência toda. Até que vem o belga, né, vem o colonizador belga, e os Hutus, que eram maioria, para serem dominados pelos belgas, né, os Tutsis se aliam aos belgas contra os Hutus. Então, os belgas dão armas para os Tutsis, que sempre foram massacrados, perseguidos. Agora, são eles que vão matar, eles que vão perseguir. Quando os belgas se retiram em 62, né, os Tutsis permanecem no governo e começam a massacrar os Hutus, né, que eram a maioria, conquistam o poder e começam a perseguir os Tutsis. Tá? Os Hutus, maioria agora perseguindo os Tutsis. Uma vingança, né, por tudo que eles tinham sofrido lá na mão dos Tutsis durante o domínio belga. Esses Tutsis vão para o país vizinho, vão para o Burundi. E lá eles criam no exílio a Frente Patriótica Ruandesa. Tá? Isso em 1990. E se estabelece lá uma guerra civil, né? Mas assim, cruel, tá? Que se prolonga depois com massacres dos Hutus contra os Tutsis, até que a França intervém em 94, que é quando se passa aí o filme, né? Hotel Ruanda, tá? Então, em 94, nós temos a intervenção francesa, patrocinada pela ONU, né? E olha o número de mortos em países extremamente pequenos, né? E mortos com facão, que era caro comprar arma, né? Uma arma custava, sei lá, $100 e um facão custava 10 centavos de dólar, fabricado na China. Então, eles importam facões, era na base do facão que um grupo matava o outro aí, né?
e o conflito mais ou menos se estabiliza, tá? Mas é enorme a população de pessoas mortas durante esse conflito, enorme. O outro conflito que ele nos mostra é o do Congo, tá? República Democrática no Congo, que se chamava Zaire, né? Inclusive o Zaire jogou contra o Brasil na Copa de 1974, né? O Zaire, governado por um cara chamado Idi Amin Dada, estava na, no grupo do Brasil, né? Me lembro aquele time do Brasil que jogava ali com Leão. Não vou ficar falando. Ó, então, entre 71 e 97, esse país, que agora é a República Democrática do Congo, se chamava Zaire, tá? O problema, né, é que este país tem um dos subsolos mais ricos do planeta. Tem muito dinheiro. Olha isso aqui: ouro, estanho, diamante, tá? Quer dizer, uma colônia que rendia muito dinheiro para os belgas. Quando os belgas se retiram, eles querem, os belgas, promover a independência da região de Katanga, né, aonde fica principalmente essas reservas aí. É a Primeira Guerra Mundial Africana, né, olha, tá? Então, quando os belgas se retiram, começa esse conflito, tá? E o Congo depois permanece, vamos dizer assim, nas mãos do governo. O presidente acaba saindo, né, do poder. Eu falei de Amin Dada, falei errado. De Amin Dada era de Uganda. Aí o nome do presidente era Mobutu Sese Seko Nigbendo Wagabanga, tá? Então, quem assume o poder, né, em 2000, depois da guerra, é o Laurent Kabila, né, que muda o nome do país e tal, né? E o Mobutu Sese Seko vai embora, tá? Então, a capital é Kinshasa, e esse aqui é o Congo, né, onde tem floresta equatorial. Katanga é essa região aqui mais ao sul, né, aonde tentou-se fazer uma independência para que essa riqueza mineral ficasse nas mãos dos representantes dos colonizadores. A Guerra Congolesa. O outro país é a Nigéria. Nigéria tem uma regiãozinha aqui chamada Biafra, onde nós tivemos talvez o primeiro dos conflitos envolvendo etnias como desculpa, mas que na realidade se deu por conta de questões econômicas, né? Tá? Então é o primeiro grande conflito pós-colonização. Os ingleses se retiram e os iorubás e os ibos começam a lutar. Os ibos, pessoal, ó, os ibos eram uma minoria da região de Biafra e que controlava os campos de petróleo. Os iorubás, que eram maioria, iorubás, né, a etnia iorubá, ou ioruba, né, que era a maioria, eles querem ficar com o controle do campo de petróleo. E aí começa a guerra. Tá? Com o apoio dos britânicos, essa região de Biafra declara sua independência. O exército da Nigéria, controlado pelos iorubás, não permite isso, e aí nós temos um conflito de grandes proporções, cujas principais vítimas são sempre as crianças, né? São sempre as crianças. Tá? 2 anos de guerra, 2 milhões de mortos, sem prisioneiros. Né? 2 milhões de mortos. Morre muita gente nesse confronto. E sempre quem sofre são as crianças. Quando essas cenas ganham o mundo, né, o mundo acorda para a crueldade dos conflitos lá na África, na África Equatorial. Tá? Bem, aí a Nigéria, né? A Nigéria continua sendo um país rico em petróleo, por exemplo, rico em minérios, mas que tem um problema étnico muito sério. Ó, quem está acostumado em ver só Tarzan,
né? Tem favelas gigantescas lá, né? Quer dizer, o petróleo continua sendo uma riqueza estranha à Nigéria, né? Estranha à Nigéria. São 150 milhões de habitantes, um pouquinho menos do que o Brasil, tá? 250 grupos étnicos, né? Três grandes grupos, tá? Os Haussás representam 32% da população e são islâmicos. Tá? Os Yorubás, 21% da população, divididos entre os animistas, que são aqueles que acreditam os cultos tradicionais africanos, né? Inspiradores do nosso candomblé, em grande parte, os Yorubás, os cristãos do missionarismo, que foi para lá com os colonizadores, e também islâmico. Então, veja, são três grupos religiosos diferentes da mesma etnia. E os Ibos são predominantemente cristãos, tá? Então há uma união, às vezes, entre o cristão e o animista contra o muçulmano. Só que tem animista que faz parte também da religião, da etnia dos Yorubás. Então é um caldeirão, realmente, que não tem solução a curto prazo. Enquanto eles vão se matando, o petróleo deles vai sendo extraído e utilizado aí pelas nações desenvolvidas. Tá? Depois tem aqui é só para vocês verem, né? Quem controla cada área, né? Ó. Aqui são os campos de petróleo lá da Nigéria, tá? Ó. Campos de petróleo da Nigéria, certo? Controlado pelos Ibos, controlado pelos Ogonis, sei lá o quê, os Digadigudu, os Curicuru e os oleodutos que permitem a comercialização desse petróleo, controlado pelos Yorubás. Então há um problema seríssimo aí, né? Como fazer essas divisões todas, né? Como fazer essa divisão, tá? Porque cada etnia acha que o petróleo é dela, então, se esse petróleo é seu, tá, o oleoduto está no meu território, e se o óleo não passar por aqui, não dá para comercializar, azar é seu. Então, há problemas muito sérios aí para resolver, tá? E aqui em cima, os fulanis e os haussas, área mais de selva, né? Tá? Ainda aqui, então, na Nigéria, ó, na Nigéria, nós temos aqui os conflitos envolvendo o pessoal de um grupo chamado Boko Haram, né? Boko Haram, quer dizer, aqueles que lutam contra o pecado, né? Luta contra o pecado. Haram é pecado, né? O Boko Haram. O que esse pessoal faz? Sequestra cristãos, principalmente moças, né, cristãs, para convertê-las à força ao islamismo e obrigá-las a se casar com, com muçulmanos. Tá? Então, e a imposição da Sharia, da lei fundamentalista islâmica. Eles invadem colégios, sequestram adolescentes, impõem um regime de terror para forçar essas mocinhas a se casar com os muçulmanos. Né? Então, nós temos aí vários problemas aí ligados a isso. Né? Ao norte, então, as províncias muçulmanas, e ao sul, as províncias cristãs e as províncias animistas, né, juntas contra os muçulmanos, mas eles fazem ataques, assim, raids, vamos dizer, né, e sequestram o povo e voltam para sua terra de origem, onde tem santuário, naturalmente, tá? Então, adotar aí a Sharia, né, e o pessoal de baixo, né, do sul, os Yorubás e os Ibos, tentando se defender. É um país que poderia ser rico, mas não é. Depois nós vamos para o Sudão. Sudão, é um grande produtor de algodão, mas um país também muito pobre, né, onde nasce o Rio Nilo, era o maior país africano até começarem lá os conflitos envolvendo a turma do norte, que é muçulmana, tá, e a turma do sul, que é cristã e animista. O jeito foi, para proteger essas populações do sul e permitir que a ONU atuasse a favor delas, criar um país chamado Sudão do Sul. Né? E aí esse país nasceu, o Sudão do Sul. O Sudão conseguiu sua independência da Inglaterra em 56,
e aí nós tivemos várias guerras, né? Uma de 55 a 72, outra de 83 a 2005, envolvendo aí os bagaras islâmicos e os não islâmicos do sul, tá? Ó, os Fur, os Masaif, né? E os Zagawa, tá? Então, contra os bagaras, tá? Chamados Janjaweeds, né? Que são os espíritos da noite, Janjaweeds, porque eles atacam. Tá aqui, ó, até escrevi aqui. Janjaweeds, eles atacam à noite, né? Esses grupos étnicos aí, tá? Então surge esse país em 2011, olha, um país bem recente, tá? Chamado Sudão do Sul. Esse pessoal do Sudão do Sul, com o apoio da ONU, então consegue se virar e tal. Só que o pessoal de Darfur, que mora na região oeste do país, continua sofrendo. E tem lá o seu movimento separatista, né? Que num segundo momento é bem provável que se una ao Sudão do Sul. Por quê? Porque eles também são massacrados pelos Bagara. Também são massacrados pela etnia Bagara. Tá? Então, a capital Juba, do Sudão do Sul, e o pessoal que mora aqui, ó, em Darfur, passando por uma crise humanitária absurda, porque os Bagaras cercam a região e não deixam chegar ajuda humanitária, não deixam chegar remédio, comida, combustível, nada disso. E eles são relegados aqui à fome. Né? É um desastre humanitário. Tá? Bom, o Sudão do Sul, capital Juba, 10 milhões de habitantes, mais ou menos. Tá? O próximo presidente a ser eleito, né, agora em 2020, é um tal de Salva Kiir, tá? O, o HIV deles, a AIDS, né, deles, olha aqui, 7% da população ainda tem AIDS. Vocês se lembram que na África há um problema sério. Tem país que nega a existência de uma doença chamada AIDS, de uma síndrome de imunodeficiência adquirida. E eles, além de tudo, acham, tem alguns países lá da África, em que eles acham que remédio para AIDS é um cara contaminado transar com uma virgem, né? Transar com uma virgem, aí ele se cura, tá? Quando na verdade ele transmite a doença para ela, né? Certo? Mortalidade 20 a cada 1000. Vamos lembrar que país desenvolvido aqui é 1 a cada 1000, né? 2 a cada 1000. Tá? É um país que tem muito ainda para ser feito. Né? Salve Darfur. Tá? Vamos salvar Darfur. Olha. Então, 2003, a terceira guerra civil, com o pessoal de Darfur querendo a sua independência. Tá? E o governo central apoiando os Janjaweed, até porque o governo central é controlado pelos muçulmanos. E aí começa a tal da limpeza étnica. Os Janjaweeds, muçulmanos, né, invadindo aldeias e matando todos os habitantes que não fossem muçulmanos, em alguns lugares, 100% da população. Além das práticas de confisco da colheita, queima de plantações, matar uma família inteira para que não tenha vingança na geração seguinte. Tá? A ONU intervém em 2006, mas também sem muito sucesso. Né? São 20 mil soldados de vários países, comandados pela França, mas que não conseguem obter sucesso na pacificação dessa região. Né? Então, aí, esse cara é um soldado da ONU, né? Membro das Forças de Paz da ONU. A gente sabe disso pelo capacete azul, né? As Forças de Paz da ONU são os capacetes azuis. Sempre as crianças sofrendo, né? Então está aqui a região de Darfur, como eu havia dito para vocês, né? Região de Darfur, na porção oeste do Sudão, né? Uma área desértica, tá? Sob influência do Saara, longe da margem do Rio Nilo, né? Então, o Rio Nilo, olha ele aqui, né? Nós temos os dois rios Nilos aí, né? O Nilo Branco e o Nilo Azul se juntam em Khartoum, capital do Sudão, e depois vão ao norte
Aqui tem a represa de Assuã, já em território egípcio, tá? O Lago Nasser, né? Da hidrelétrica de Assuã, e depois ele vai em direção, o Rio Nilo vai em direção ao Mar Mediterrâneo. O último caso que ele nos traz, penúltimo caso que ele nos traz para analisar é o apartheid, a política institucionalizada de racismo, de segregação racial que havia na África do Sul até 1994, fortemente inspirada no nazismo, né, na política racial alemã da Segunda Guerra Mundial. Tá? Então, o termo apartheid significa isso, né? Separação. Separação. Na lei. Na lei. Lado da rua para o branco andar e para o negro andar. Lado na carteira na escola, classe de branco, classe de negro. Bebedor de branco, bebedor de negro. Lado da escada, banheiro, etc, etc. Claro, quem impôs essa loucura foram os brancos, descendentes de holandeses, descendentes de ingleses, como eu disse, simpatizantes do nazismo, né, no chamado Partido Nacional, né? Inclusive a proibição de namoro entre brancos e negros, a proibição de um branco alfabetizar um negro, tá? Essa minoria, esses 15% da população, 15% apenas da população branca, então mandava lá. Vamos lembrar que só eles tinham direito a voto, né? Os 85% restantes da população não tinham direito a voto. Não tinham direito a voto. O que eles faziam com essa população? Esses 85%? Eles impunham, primeiro, bairros cercados por arame farpado, cachorro. Os cachorros, vocês lembram, né, disso? Acho que eu até comentei. O cachorro era treinado só para, o cachorro da polícia, era treinado só para atacar negro. Não é? Só para atacar negro. Tá? Carros naturalmente, né, da minoria branca, que para impedir que alguma pessoa se aproximasse, né, ele soltava chamas assim por baixo. Né? Então, a população negra nas townships e nos bantustões, né, nesses bairros cercados, que eles só podiam sair com autorização. Tá? Ó, o mais famoso, onde aconteceu um massacre uma vez, foi no bairro de Soweto, né, lá na África do Sul, na cidade do Cabo, tá? Fica perto de Johannesburg, né, que é a capital política da África do Sul. Né, aconteceu lá um massacre e até hoje, né, um confronto terrível com a polícia, e até hoje esse bairro é símbolo da luta contra o apartheid lá na África do Sul, tá? Então, o bairro de Soweto. Bem, a África do Sul que tenta superar agora o seu apartheid social, né? O apartheid legal acabou após 1994, afinal de contas, com o fim da Guerra Fria, né? A África do Sul teve que fazer reformas, né? Porque a população branca, a economia sul-africana passou a sofrer um boicote internacional, cultural, esportivo, econômico. Tá? E aí a África do Sul, que era um pária entre as nações, teve que se modificar, teve que se reformar, teve que se adequar aos novos tempos, fazendo com que, então, essa legislação deixasse de ocorrer. Aqui é o bebedor, né? O bebedor do branco, o bebedor do negro, né? Então, são dois bebedores diferentes, né? Um bebedor para o branco, bonitinho e tal, e aqui tem um bebedor para o negro, todo podre, né? Tá? Aqui, para uso apenas de brancos, né? Somente brancos podem usar playground de negro, tá? Banco de praça, ou de branco, aliás, banco de praça exclusivo para brancos europeus, lado do ônibus para branco e negro, lado da escada para branco e negro, entrada no metrô, etc., para branco e para negro. Tá? Era separação total em todos os sentidos. Quem acaba com isso é esse cara aqui, né? Nelson Mandela, né? Que sai da prisão
e mesmo na prisão ele era um símbolo da resistência contra o apartheid, para a presidência da República, né? Nas primeiras eleições em que se permitiu que os negros votassem, o partido dele, o Congresso Nacional Africano, venceu, né? E mesmo assim, lá na África do Sul, tem dois partidos diferentes, né, para a maioria negra, porque tem duas grandes etnias diferentes. Tem a etnia Zulu, que não é a do Nelson Mandela, e a etnia Inkatha, né, os Xhossas, que são do Nelson Mandela. E ainda tem os bosquímanos, né, que é outra etnia, e tem também os indianos, além dos brancos. Assim é complicado. O atual presidente é o Jacob Zuma, né, que também é um negacionista, ele diz que a AIDS não existe, e é um problema muito sério, porque como ele tem 4 esposas, né, ele é um líder tribal lá, e ele tem 4 esposas, quando ele vai para o exterior é difícil saber quem é a primeira dama, né, porque ele viaja com as 4 esposas, né. Então, adotou-se a solução de que a mais antiga das esposas, a primeira, é considerada a primeira dama. O Mandela já morreu. Nosso último slide é esse aí, né, que fala sobre a Primavera Árabe, um movimento de substituição ou de, por assim dizer, né, revolta nos países da África saariana e nos países do Oriente Médio, que tiveram também que fazer reformas, né? Foram varridos aí por manifestações populares, como lá no Egito, na Praça Tahrir, que acabou tirando do poder o Hosni Mubarak, que já estava há 30 anos no poder, foi preso e acabou morrendo recentemente na prisão. Ou como Muammar el-Gaddafi, que já estava na Líbia há 42 anos no poder, acabou sendo morto também, sendo que a Líbia até agora está em luta, né? O Ben Ali, né, parente do Ali Ben Bella, que foi o cara que promoveu a independência da Tunísia, né, aqui, ó, tá na África Magrebina, também acabou sendo deposto e acabou sendo preso e morto, tá? E os outros, o Bashar al-Assad está lá até hoje, né? Já é Oriente Médio, tudo bem, né? Aqui na Síria, uma guerra civil terrível, né? Na Jordânia, o rei Abdullah fez reformas, conseguiu mais ou menos resolver a situação. No Bahrein, o rei Ahmad, naturalmente, um sheik, né, cheio de petróleo, cheio de dinheiro, conseguiu fazer reformas comprando o silêncio da maioria. E o Abdullah Saleh, esse acabou dançando, né? Aqui nessa reportagem não aparece, mas aqui no Iêmen, que eram 2, né? Iêmen do Norte e Iêmen do Sul, ele acaba sendo deposto também, tá? Então, é a Primavera Árabe, essa mudança que começou inclusive lá na Tunísia, tá? As primeiras manifestações foram lá na Tunísia e começaram com um vendedor de rua em protesto contra a corrupção dos fiscais que ficavam pedindo dinheiro para ele, todo dia, ele não aguentava mais dar dinheiro para os fiscais, ele jogou gasolina em si mesmo e tocou fogo no próprio corpo. Aquilo gerou uma onda de solidariedade a ele, gerou protestos, o governo autoritário, sem saber como negociar, acaba mandando a polícia, né? E aí os protestos só aumentam. Foi mais ou menos essa a história em todos os países, né? Inclusive aqui no Egito, a famosa Praça Tahrir, né? Onde os egípcios se reuniam até conseguir tirar do poder o Hosni Mubarak. Tá? Então, grande impacto, né? Nós já vimos mudança de governo e morte do governante em vários países, uma guerra civil de longa duração aqui na Síria. O Marrocos teve que começar a fazer reformas, inclusive propondo maior liberdade aqui para o Saara Ocidental. A Argélia também, né, propôs eleições, propôs a redução da corrupção. A Jordânia e o Iêmen fizeram reformas. Tá? Oman e tal também, Bahrein, né, acabaram fazendo reformas. Né? Nenhum país aí da África saariana passou incólume à Primavera Árabe.
Ufa, é isso. Amanhã, encontro de História e Geografia. Vamos resolver em Geografia os exercícios dessa aula. Quem puder fazer e mandar para mim antes da aula de amanhã, eu agradeço. Bruno, estou aguardando sua lição. Namastê.